Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje estamos aqui novamente falando sobre um lançamento. Eu vou falar sobre um que eu colocaria no top 5 de grandes lançamentos do ano passado. Saiu no final do ano passado. É esse box aqui, The Cutting Edge, Bob Dylan, 1965-1966. Essa é a Bootleg Series dele, é o volume 12. Porra, eu tenho todos, que eu sou tarado. Eu sempre falo que pra mim o Bob Dylan é o número 1. Porra, deu uma porrada aqui. O Bob Dylan é o número 1, é o grande compositor da música pop, na minha opinião. E essas séries são muito legais. Pô, eu me lembro quando saiu a primeira, que era um CD triplo, que é volumes 1 a 3, que eram várias gravações inéditas, outtakes em estúdio, sessões de ensaio. Depois começaram a sair shows também, por exemplo, o show dele aquele que não foi no Royal Albert Hall, mas está entre aspas, na verdade foi em Manchester, que ele é vaiado pelo público logo que ele lança o Like a Rolling Stone. Enfim, é coisa de fã mesmo, porque quem não é tão fã vai lá se contentar com os discos originais. Aqui você escuta ele debatendo com a banda, fazendo 20 versões da mesma música. Mas eu gosto, parece uma cápsula do tempo, né? Você tá lá no estúdio com o Bob Dylan e a banda dele. E isso aqui é bem interessante porque, para mim, a melhor fase da carreira do Bob Dylan são os 3 discos que ele lançou entre 1965 e 1966, o Bring It All Back Home, o Highway 61 Revisited e o Blonde on Blonde. Então, o que é isso? Isso daqui são as sessões que ficaram de fora do que realmente entrou no disco. Saíram 4 versões diferentes desse material. Esse aqui é a versão intermediária, vamos dizer assim. Tem 6 CDs. Saiu a versão também LP, que é um LP triplo com um resumo disso, que eu também fiz questão de comprar. Saiu uma que é para quem não é tão fã, que é uma versão dupla em CD com um resumo, né, de tudo. E saiu uma para quem é tarado. Eu sou tarado pelo Bob Dylan, mas não a esse ponto, até mesmo que é estupidamente caro o negócio, que é uma caixa com 18 CDs com absolutamente tudo que ele gravou nas sessões desses 2 discos. Tipo, até sei lá, se o cara soltou um pum, deve estar registrado, porque dizem que tudo que aconteceu no estúdio está nesses 8 CDs. Eu sinceramente até adoraria ter, mas acho que eu não ia ter paciência para escutar. Isso daqui eu escutei tudo, do início ao fim. Escutei lendo o encarte, depois vou mostrar para vocês. E o que eu acho legal é que realmente foi um dos momentos que revolucionou a história da música pop, que foi quando o Bob Dylan deixou o violão de lado e trocou por uma guitarra. Foi a época que ele deu aquele show clássico no Newport Festival, né, em 1965, que ele saiu quase que chorando do palco, porque a galera vaiou. Foi a primeira vez que ele se apresentou com uma guitarra elétrica. Dias antes, ele tinha lançado Like a Rolling Stone, que é uma música pesada com guitarra, e que revolucionou o modo de se compor uma música pop, né? Uma música com muito mais longa, uma estrutura diferente, né? Então Bob Dylan ele foi um momento muito importante da música e que justifica esse trabalho todo, essa quantidade de CD. Por exemplo, são 6 CDs, o disco 3, o CD 3 inteiro só tem Like a Rolling Stone. Tudo que ele gravou no estúdio para chegar à versão final de Like a Rolling Stone, que a gente conhece tão bem, está aqui. Foram 15 takes no final. Aí, por exemplo, tem o take que é só a guitarra, o take que é só o vocal, ou seja, você tem aqui uns 80 minutos, 1h20 só de Like a Rolling Stone, papo no estúdio, ele para no meio, aí fica debatendo com o músico o que está certo, o que está errado. Ou seja, é o que eu falei, parece realmente uma viagem no tempo. Se você coloca o som num som legal, ou num fone, ou numa sala com uma aparelhagem legal, parece que você está no estúdio com ele. Eu fiquei extremamente emocionado de ouvir isso. Eu voltei para uma época que eu não era nascido, 50 anos atrás, e presenciar todo esse momento de transformação da música pop. Isso que você vê, o diálogo que o Bob Dylan estava tendo com o músico da banda dele, eles estavam fazendo a história naquele momento. E você tem isso de volta, aquela fase em que o Bob Dylan deixou a coisa dele meio avant-garde, assim, para arrombar as portas do mainstream. Uma mistura subconsciente de tudo, de folk, de rock, de country,
country, de blues, as influências lá do Robert Johnson, do Woody Guthrie, do Elvis Presley, do Chuck Berry, que ele colocou tudo num liquidificador para reinventar, né, a música pop. Foi o que eu falei, o Bob Dylan ele falava coisas assim para os músicos, por exemplo, que era um som mais magro, mais selvagem, um dos diálogos que eles têm. E, pô, e os músicos tinham que se virar para entender o que o Bob Dylan queria com isso. Músicos excelentes, por exemplo, a The Band, né, uma banda que tocou muita coisa aqui com ele, ou seja, o Bob Dylan com os melhores músicos. Eu falei, escutei tudo, o CD3, a Like a Rolling Stone inteiro, e tem algumas outras faixas que eu selecionei aqui que me chamaram a atenção, eu fiquei anotando enquanto eu ouvia. Por exemplo, o primeiro take do If You Gotta Go, Go Now, que é do Bring It All Back Home, foi lançado em single só, não entrou em disco. Aqui o take 1 eu achei muito legal. O primeiro take também de Can You Please Crawl Out Your Window, que são das sessões do Highway 61 Revisited, que também só saiu em single. Também tem um quinto take do Highway 61 Revisited, que eu achei fantástico. O primeiro take do Visions of Johanna, gostei muito. É um take de ensaio, bem interessante escutar. Você vê a música numa versão absolutamente embrionária, né? O primeiro take do Absolute Sweet Mary, que é uma das músicas que eu mais adoro do Bob Dylan, que é a do Blonde on Blonde, né? Era uma época que o Bob Dylan estava muito nervoso com a repercussão negativa da eletricidade, né, do disco do Highway 61 Revisited. Então ele se trancou em estúdio e saiu de lá com um álbum duplo, um dos primeiros álbuns duplos da história do rock, um álbum genial, muitos fãs acham o melhor disco da carreira dele. Enfim, eu poderia ficar umas 3 horas aqui falando sobre essa caixa, mas o tempo urge, ou ruge, né, como dizia o José Wilker naquela novela Senhora do Destino. E só quero mostrar para vocês aqui, já que a caixa é bacana, tudo aqui. Aqui são só os CDs, né? Enfim, aqui tem os discos que você vai abrindo. Mas aqui também tem fotos, por exemplo. Aqui o Bob Dylan. Trecho de letra. Olha aqui, né? Essa aqui era a época transição, né? Que estava saindo do violão. Vamos ver o que mais tem aqui de interessante. Aqui ele com Robbie Robertson. Aqui ele já estava com a guitarrona. Aqui essas imagens bem interessantes também dele. Aqui. Aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês, tem meio que a promoção do disco, quando o disco saiu, né? O original aqui, o Bring It All Back Home, que falam The US Invasion is underway. Deve ser alguma coisa lá da Inglaterra. E aqui é um outro livrinho de fotos, né? Eu gosto muito dessa foto aqui atrás que eu vou mostrar para vocês, que eu não sei se foi Newport isso, mas deve ter sido numa época parecida, quando ele estava começando a pegar a guitarra, né? E, pô, é muita foto aqui, esse livro é mais de foto aqui, não vai dar para mostrar tudo, mas vamos ver o que... Porque, como eu falei, é um momento muito importante, né, da música pop, então qualquer coisa assim que... fotos inéditas assim, o fã fica alucinado. Eu gostei desse terno aqui nessa foto dele. Deixa eu ver, mostrar só mais uma. Vou abrir aqui, ó. Tá aqui, da turnê de 66. Aquela turnê que eu falei que saiu no Bootleg Series de o volume 4, que é o show quando ele é chamado de Judas. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Eu não sei se vocês ouviram, se vocês tiveram saco para ouvir esses 6 CDs, deve ter aí no Spotify, eu nem chequei se já tá por lá na Apple Music, ou então de repente você comprou a caixa ou o CD duplo. Aqui no Brasil saiu o CD duplo. E tá aqui The Cutting Edge, Bob Dylan, grande lançamento. Tô curioso para saber qual é o próximo. E vou deixar essa pergunta aqui para você. Se você é fã do Bob Dylan e acompanha a carreira dele, você sabe que ele lança essa coleção de bootlegs, de momentos importantes, sejam shows históricos ou então momentos que ele entrou em estúdio para gravar coisas. Há pouco tempo saiu lá os Basement Tapes completos, com a The Band e tudo. Eu queria saber qual que você gostaria que saísse. De repente você falar o Unplugged, eu queria que saísse o bootleg com a versão completa, porque eles editaram muito na MTV. Ou então as sobras de gravação do Time Out of Mind, não sei.
Queria que você deixasse aqui nos comentários que você gostaria de ver do Bob Dylan nessa coleção. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal Alta Fidelidade. Tchau!